Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vídeo curtinho para revisão de vocês, vamos falar de Segunda Guerra Mundial, tá? Neste vídeo nós vamos falar das causas da Segunda Guerra Mundial, vamos falar do conflito em si e algumas das suas consequências diretas e indiretas. Então, bora lá, gente. Grosso modo, a gente pode dizer que houveram três causas para o início da Segunda Guerra Mundial. O primeiro deles é o fracasso da Liga das Nações. A Liga das Nações foi uma associação de nações, de países que surgiu no final da Primeira Guerra Mundial, que tentaria evitar um novo conflito, evitar uma nova matança, como tinha acontecido de 14 a 18. Muita gente vê na Liga das Nações o avô da ONU, né, a instituição que hoje existe, né, e que funciona tentando regular os conflitos. Só que a Liga das Nações não tinha participação dos Estados Unidos, que estavam interessados em ter uma política interna, né, lidando com seus próprios problemas, ainda mais depois da crise de 29, e não aceitava a participação da União Soviética por ser socialista. Então, a Liga das Nações não tinha a presença das duas nações mais poderosas dos anos 30. Sendo assim, não tinha muito peso para apitar, né? Alguns conflitos que aconteceram nos anos 30, como a invasão da Abissínia pela Itália, né? A Abissínia é um pedaço da África que os italianos anexaram sem pedir satisfação a ninguém, e a Guerra Civil Espanhola, aquele conflito que os nazistas mandaram soldados e armas para poder ajudar o general fascista Francisco Franco, que eles utilizaram como treinamento para as suas tropas e para os seus armamentos, preparando-se para a guerra que viria. Então, o fracasso da Liga das Nações é uma primeira causa. Uma segunda causa que a gente pode perceber que vai dar origem à Segunda Guerra é o expansionismo das nações que formavam o eixo, quer dizer, a Itália com seu expansionismo ali na região do Mar Mediterrâneo, como já falamos, a Guerra da Abissínia, o Japão no Oriente se expandindo, o Império Japonês desejava ter mais matérias-primas, mais recursos para alimentar sua indústria, e, por um lado, o expansionismo alemão, que se materializou com a Anschluss, né, a anexação da Áustria, e também com o desejo de anexar os Sudetos, parte da Tchecoslováquia. Hoje não existe mais este país, mas era uma região habitada por falantes do alemão. Então esse expansionismo que não foi impedido vai desequilibrando a balança de poder ali no final dos anos 30. Este expansionismo, principalmente o alemão, encontra um terceiro fator, que é a política de apaziguamento da França e da Alemanha. Franceses e alemães não estavam dispostos a mais uma guerra, mais um conflito, acreditavam que a guerra seria tão danosa quanto a Primeira Guerra Mundial. Então, de certa maneira, os políticos franceses e ingleses deixaram a Alemanha se expandir o máximo que ela pôde, colocando panos quentes, por isso que a gente fala de um apaziguamento, deixando a Alemanha livre. Por que isso? Porque tanto ingleses quanto franceses viam na União Soviética o grande inimigo do Ocidente, o grande inimigo da Europa. Por isso, pensavam que uma Alemanha forte, mesmo expansionista, e nas mãos de Hitler, que não era um político de confiança pela visão dos ingleses e franceses, seria melhor do que uma União Soviética forte. Por isso, deixavam a Alemanha pintar e bordar como queriam. Sendo assim, o cenário está montado. O que vai dar origem à guerra? Vai dar origem à guerra à invasão da Polônia, feita, né, já em setembro de 1939. Porém, uma questão, a Alemanha só invade a Polônia por conta do acordo que tinha sido feito um mês antes, de maneira secreta, com a União Soviética, o Pacto Ribbentrop-Molotov, ou Pacto Nazi-Soviético. Por esse pacto, os soviéticos e os nazistas faziam um acordo de que não iriam se atacar. Parece contraditório, porque afinal de contas, socialismo soviético e nazismo alemão eram opostos, na extrema direita e extrema esquerda. Porém, naquele momento, Stalin percebia que não teria forças para enfrentar a Alemanha, e a Alemanha percebia que ainda não era hora de enfrentar a União Soviética. Então ambos fizeram um acordo, né, escondendo suas reais intenções. Era evidente que uma hora ou outra eles entrariam em guerra. Então, com a invasão da Polônia, França e Inglaterra não podem mais se manter na posição de neutralidade. Declaram guerra à Alemanha, a Itália une forças à Alemanha e inicia-se a guerra na Europa. Enquanto isso, o Japão já inicia sua expansão pela Ásia
e se forma o tal do eixo Roma-Berlim-Tóquio, quer dizer, as potências do eixo. Sobre o conflito em si, a gente vai falar agora. Bom, a Segunda Guerra durou de 39 até 45. De 39 até pelo menos 1941 é um momento de hegemonia do eixo, quer dizer, a Alemanha e Japão, principalmente, em menor medida a Itália, estão batendo em todo mundo, arregaçando com a cara dos inimigos e detonando para tudo quanto é lado, né? Rapidamente a Alemanha vai tomar uma boa parte da Europa Central, vai tomar a França gosta de apanhar em guerra, apanhou na Primeira Guerra Mundial, vai apanhar de novo na Segunda Guerra Mundial. A Itália fica com o peso morto, não consegue tomar o norte da África, os alemães têm que ir lá socorrer, né? Muito desse sucesso alemão tem a ver com a tática da Blitzkrieg, da Guerra Relâmpago, que foi amplamente utilizada. Enquanto isso, o Japão se expandia no Oriente de maneira muito rápida, anexando vários territórios coloniais que eram da França e da Inglaterra. Ou seja, França caiu, Inglaterra estava lutando sozinha. A guerra começa a virar em 1941, quando se inicia a segunda fase da guerra, com a entrada dos Estados Unidos no conflito e, antes disso, a União Soviética e a Alemanha saindo do seu acordo de paz, né? A Alemanha ataca a União Soviética porque acreditava que uma hora ou outra os soviéticos iriam atacá-los. Então começa uma nova frente de guerra para a Alemanha. Enquanto isso, o Japão ataca os Estados Unidos acreditando que vai enfraquecer a nação, né, da América e conseguir com isso evitar que tenha que enfrentar os norte-americanos com toda a sua potência. Curiosamente, as duas estratégias deram errado. A União Soviética se mostrou um adversário muito mais forte do que Hitler imaginava, a tática da Blitzkrieg não deu certo no amplo território soviético e o Japão não conseguiu destruir a indústria militar americana, que era muito maior do que qualquer um esperava. Então, de 41 até 1943 é um momento de equilíbrio de forças, né? As nações beligerantes, tanto do eixo quanto dos aliados, né? Aliados aí basicamente Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, estão equilibrados. De 43 a 45, os aliados demonstram seu poder. A Alemanha se vê sozinha porque em 43 o governo do Benito Mussolini cai devido à investida dos aliados pelo sul da Itália, né? Mussolini é deposto, então um aliado a menos a Alemanha tem. E o Japão está tendo que enfrentar o avanço das forças norte-americanas no Oceano Pacífico. Além disso, a Alemanha está perdendo a guerra para a União Soviética, né? A tomada de Stalingrado no início de 1943 foi o limite do avanço dos nazistas e agora o contra-ataque soviético. Então, a partir daí, a derrocada de Japão e da Alemanha é inegável. Em finais de 1944, os Estados Unidos e a Inglaterra já tinham libertado boa parte da Europa e a União Soviética já estava chegando às portas de Berlim. Em 1945, em maio do ano de 1945, a Alemanha se rende, Hitler se mata antes da rendição e os alemães se veem obrigados a assinar a paz. Enquanto isso, a rendição japonesa aguarda alguns meses a mais, né? A rendição japonesa vem em setembro de 45, alguns dias depois da detonação das bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki. Então o conflito se fechou, né, com a derrota do eixo, a vitória dos aliados. Como saldo da Segunda Guerra Mundial, a gente pode observar várias coisas. Em primeiro lugar, a destruição humana e física da guerra, milhões morreram, fábricas destruídas, cidades inteiras praticamente varridas do mapa, plantações e tudo mais. Um segundo ponto é o fato de que agora duas nações saíram super fortalecidas do conflito, União Soviética e Estados Unidos. E essas duas nações vão começar a disputar a hegemonia do mundo, quer dizer, começa aí, né, as raízes do conflito que vai dominar a segunda parte do século XX, a Guerra Fria. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Compartilhem, comentem, favoritem, que isso ajuda o canal a crescer. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.